Glória a Deus. Podeis assentar quem está em pé. Quem já está sentado, fica sentado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos sempre fazer as coisas. A Bíblia diz que a gente faz tudo com ordem e decência. Então, vamos combinar uma coisa. A hora que a gente estiver orando, todos ficam em pé. Amém? Glória a Deus. Repete comigo. Quando a igreja orar, todos de pé. Quando a gente for ler a palavra, todos de pé. Amém? Pastor, mas eu posso orar sentado? Pode. Posso orar deitado? Pode. Não há pecado nisso. Mas é para a gente, dentro da igreja, a gente fazer tudo com ordem. Se uns estão em pé, outros estão sentados, o visitante que chega aqui diz, isso aqui é uma bagunça. Não estou dando bronca não, tá? Só estou, como pastor, colocando as coisas no lugar. Amém? Glória a Deus. Então, quando for orar, o que a gente faz? Quando alguém pegar o microfone e falar assim, graça e paz, irmão, já fica em pé. Vamos orar, fica em pé. Vamos abrir a palavra, fica em pé. Tá? E às vezes quem está dirigindo esquece de mandar você se assentar. Depois que leu a Bíblia, depois que orou, você pode sentar. Porque às vezes a gente fica em pé e a pessoa fica aqui falando e a gente... E agora, senta? Não, você pode sentar. É só ficar em pé para orar e para ler a palavra. Reverência, tá bom? Em nome de Jesus. Agora em casa você ora, deitado. Que for. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, vou trazer uma palavra do Senhor que é muito importante. Hoje é uma manhã de ceia do Senhor. Outra palavra importante, dia de ceia, pelo menos, esteja aqui. Obrigado, porque você... Obrigado, não, porque eu não tenho que te agradecer por você estar aqui. É a sua obrigação e a minha estar aqui. Não é? Mas, mais uma vez, como pastor orientando a igreja, dia de ceia é um dia especial. Então, é dia para você estar aqui, glória a Deus que você está. É só para orientar, porque na próxima ceia pode ser que você não queira estar, mas você estará, porque você sabe que é um compromisso muito sério diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então diga assim, em nome de Jesus, eu não vou faltar no dia da ceia. Especialmente. Amém? De preferência não faltar culto algum. Mas, como hoje a gente tem uma ideologia mundana, que a gente escolhe um culto na semana para ir, isso para mim é mundano, né? Porque todo culto é momento da gente absorver a presença, a palavra, aprender, sabe? Quem tem fome de Deus vem em todos os cultos da igreja. Logicamente quem está trabalhando não pode estar, logicamente quem está doente não pode estar, mas se estiver tudo ok, faça um esforço. Tem gente que tem culto na igreja e fica em casa, porque botou na cabeça que basta uma vez na semana e perde bênçãos, perde milagre, perde palavra, perde crescimento. Se não pode vir, não venha. Mas se pode vir, venha. Porque senão, coisas que Deus queria liberar para a sua vida naquele dia, que está agendado para você, você perdeu simplesmente porque, assim, eu quero ficar em casa hoje, eu quero... Então, tudo bem, Deus diz, está tudo bem. Você continua filho, continua amado, não vai cair maldição sobre a tua vida, porque o nosso Deus não é assim, é o nosso Pai. Ele vai continuar te abençoando, você vai continuar sendo filho, Ele vai até te prosperar, porque Deus não trabalha como a gente, mas que você perde muita coisa, você perde. E aí não é culpa de Deus, é culpa nossa. Tá bom? Então, como pastor, a gente começa dando essas diretrizes, né? Mas vamos agora para a palavra de Deus. Irmãos, esse mês a gente está separando para a gente falar sobre a justiça de Deus. É um tema que a gente está trabalhando no seminário, que está extraordinário, está uma bênção. Muita gente procurando, pessoas novas entrando cada semana, né, para o seminário. E eu quero fortalecer o ensino nos dias de culto aqui, porque é um tema que a igreja toda precisa absorver. Claro que no seminário é algo específico, mas eu quero abordar vários detalhes sobre esse tema, porque é muito vasto. Então eu quero aproveitar esse mês para a gente estar vivendo isso, né? E a igreja, o que eu quero dizer é que a igreja do século 21,
a igreja moderna, ela não funciona como a igreja primitiva. Ela não funciona hoje como a igreja do primeiro século. Muita coisa se perdeu ao longo dos séculos. A igreja primitiva do primeiro século, do segundo século, era uma igreja poderosa, era uma igreja triunfante. Para você ter uma ideia, a igreja do primeiro século, em 200 anos, ela conquistou todo o mundo da época com o evangelho. Não tinha avião, não tinha internet, não tinha carro, não tinha nem bicicleta. Como é que eles conquistaram o mundo, pregaram para todo mundo da época? Porque eles sabiam quem eram em Cristo Jesus. A igreja primitiva, sabe, o apóstolo Paulo recebeu a revelação diretamente, ele foi arrebatado até o céu. E ele recebeu toda a revelação do evangelho para a igreja, especialmente a igreja dos gentios. Os demais apóstolos, Pedro, João, Tiago, eles se dedicaram mais aos judeus. Agora Paulo, ele recebe a revelação de Jesus no terceiro céu, arrebatado. Ele recebe a revelação para a igreja gentílica. E a igreja gentílica, com a revelação de Paulo, sabe, tomou conta do mundo inteiro. Paulo foi quem teve a revelação mais profunda. O que aconteceu da cruz até o trono foi a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo é uma revelação poderosa de tudo o que aconteceu a partir da cruz até o momento de que Jesus se assentou no trono. Esse processo, coisas gloriosas aconteceram. Revelações poderosíssimas aconteceram. E essas revelações estão poderosamente registradas em Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo. É a revelação de Cristo para a igreja, com o propósito de que a igreja seja formada em Cristo. O propósito é levar a igreja a um nível de maturidade, na plenitude da estatura de Cristo. Quem dá um glória a Deus bem forte? Hoje a igreja tem falhado, por quê? Porque nós temos perdido essa visão, por exemplo, de quem somos em Cristo. A igreja do século 21, ouça o que eu estou te dizendo, é uma igreja afastada. Claro que não estou generalizando, na verdade eu estou generalizando, não é? Porque cada indivíduo é único para Deus, mas de um modo geral, generalizando, a igreja do século 21 é uma igreja afastada, é uma igreja fraca, é uma igreja que perdeu a identidade, é uma igreja que mais se parece com uma religião do que um reino de sacerdotes, porque perdemos a identidade. Eu quero dizer isso para a igreja. Um dos ataques mais terríveis do diabo contra a igreja ao longo das eras foi fazer a igreja perder a sua identidade. Você veja que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, Satanás veio para atacá-lo. Qual foi o ataque que o adversário imprimiu contra Jesus? Se tu és o Filho de Deus. O que o diabo estava fazendo? Ele estava atacando a identidade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, os anjos vão te segurar. Se tu és o Filho de Deus, sabe? Se tu és,
tentando roubar a identidade de Cristo. E saiba que o ataque mais terrível do diabo contra a minha vida e tua vida é fazer com que nós percamos a nossa identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Quando você sabe quem é em Cristo, e sabe por que que Jesus facilmente derrotou o diabo ali no deserto, na casa do diabo? Sabe por que que Jesus venceu? Porque ele tinha identidade. Jesus sabia quem era. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia que era o Deus encarnado. Ele sabia por que estava ali. Ele sabia qual era a sua missão. E quando você tem identidade, você vence. Olha para o irmão do lado e diga: quando você tem identidade, você vence. Mas quando você não tem identidade, o inimigo facilmente te engana. E a igreja hoje, ela é uma religião. A igreja hoje, a maioria não tem identidade, a maioria não sabe quem é em Cristo. E nós estamos aqui posicionados, em nome de Jesus. Sabe, para quê? Para ensinar isso para a igreja. Quem somos em Cristo. A igreja tem falhado em ensinar. A igreja ensina sobre tudo hoje. A igreja é inteligente. A igreja é desenvolvida no intelecto, glória a Deus por isso. Fala sobre tudo. A igreja só não fala quem eu sou em Cristo. A minha identidade. E se a gente falhar nisso, tudo mais é questão de tempo para ruir. Então, eu quero compartilhar com você um pouquinho de quem nós somos em Cristo. Vamos lá? Tá? Então, se eu fosse você, trouxe caneta, trouxe papel, trouxe celular. E se vai usar o celular, só pode usar se for para escrever. Se você meter a mão aí no WhatsApp, se você meter o dedo aí em qualquer coisa que não seja para anotar, Deus está te vendo. E você estará irreverente, portanto, em pecado. Então não faça isso. Não veja nenhuma mensagem. Se vai usar o celular, é para anotar, porque no celular você pode ter notas, né? Um caderno de notas. Você pode anotar aí, não tem problema. As minhas anotações estão aqui, no meu celular. Então, mas eu não farei outra coisa. Amém? Glória a Deus. Então, mas se você trouxe aí o caderninho, anote pelo menos os textos para você saber quem é em Cristo e proclama isso, declara isso todos os dias. Irmãos, depois que eu aprendi quem eu sou em Cristo, eu procurei memorizar, eu procurei enxertar minha vida com esses textos. E quanto mais você memoriza, quanto mais você confessa, quanto mais você declara, essa palavra vai descendo para o teu coração, vai descendo para o teu espírito, e ela vai se tornando verdade em você cada vez maior. Isso vai crescendo dentro de você. E você passa a ter um estilo de vida onde você declara quem você é em Cristo. E você não aceita nenhuma outra palavra contrária a essa. Você vai jogando por terra. Porque o que precisa ficar em nós é essa bênção de saber quem somos em Cristo, a fortaleza que nos tornamos em Cristo, e você vai quebrando então as ações contrárias. Então, em Cristo, primeira coisa que eu quero abordar aqui, em Cristo nós já estamos completos. Repete comigo: em Cristo já estamos completos. Entenda uma coisa, muitos vão pegar esses textos que eu vou te dar e vai dizer: não, tudo isso é para quando eu chegar no céu. Esse é o engano. Muita coisa que eu vou te dar hoje nessa manhã não é para quando você chegar no céu, é para agora. Porque nós estamos reinando em vida, não é no céu. Aliás, o céu já está em você, porque o reino dos céus entrou dentro de você. Quem dá uma glória a Deus? Então eu não preciso esperar chegar no céu para as promessas de Deus se realizarem na minha vida. O céu já está na minha vida, então eu vivo as promessas hoje. Quem está entendendo isso? A igreja tem falhado em pegar coisas que é para nós hoje e transporta para o dia. Não, lá, quando a gente entrar no céu, nós teremos isso, nós teremos aquilo, teremos aquilo outro. Não, nós já temos agora e precisamos viver agora. Quem está entendendo?
Porque depois que eu chegar no céu, tudo bem, eu cheguei no céu, mas eu quero viver a minha herança aqui na terra. Eu quero deixar um legado aqui na terra. E quando eu chegar no céu, eu chego feliz e vazio, porque eu realizei tudo que tinha que ser realizado de acordo com a promessa de Deus. Então em Cristo nós já estamos completos. Colossenses 2, 9 e 10. Pega aí no teu espírito. Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele, em Cristo, habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Quem concorda comigo nessa palavra, dá um glória a Deus bem forte. Em Cristo habita o que, gente? Toda plenitude da divindade. Eu quero só perguntar para a igreja: aonde está Cristo agora? Em mim. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então em Cristo habita a plenitude da divindade, e Cristo está em nós. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então a plenitude da divindade mora em nós. Quem dá um glória a Deus? Diga assim: uau! Mas sabe o que a igreja diz hoje? Isso é para quando tu chegar no céu. Não, querido, o céu já chegou na tua vida, é para agora. Tá? Agora o versículo 10 diz assim: e estais perfeitos nele. Você já está perfeito em Cristo. Você já está completo em Cristo. Tudo que você precisa, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado em Cristo. Quem dá um glória a Deus? Olha para o irmão do lado e diga: você já está completo em Cristo. Pastor, por que eu não vejo isso? Porque você ainda não creu nisso, porque você ainda não está vivendo isso. Mas a partir do momento que você crê, que você vive, vai ativar isso no teu espírito e a glória de Deus vai se manifestar. Já estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, de todo governo. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Diga assim: eu já estou perfeito nele. Eu já estou completo nele. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Você entende como você é grande? Quem está entendendo isso? Isso é o reino. A religião vai dizer: quando você chegar no céu, você vai ser perfeito nele, você vai ser como ele. Mas a Bíblia diz: tal como ele é, somos nós aqui na terra. 1 João fala disso. Então vai abrindo a tua mente, porque são uma mensagem de reino, não de religião. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escuta isso, irmão. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus quer te abençoar com todas as coisas boas dessa vida. O Pai não poupou o seu próprio filho e o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele agora todas as coisas? Agora que nós somos filhos, agora que nós somos restaurados, agora que o pecado foi destruído na nossa vida. Se Deus nos deu tudo em Cristo, quando éramos pecadores, quando estávamos afastados, como ele não nos dará agora gratuitamente todas as coisas? Olha para o irmão do lado e diga: você já está abençoado. Você só precisa acreditar nisso e fluir nessa verdade. Oh, glória a Deus. 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não tem acusação para você, foi Deus que te justificou. Justificação é o ato livre da graça de Deus, dele te declarar justo. Deus nos declarou justo em Cristo Jesus. Deus nos declarou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é mais um miserável pecador, você é a justiça de Deus.
É Deus quem o justifica. Não são os nossos méritos, não são os nossos esforços, não é a nossa capacidade. Quem nos justifica é Deus. E se Ele não o fizesse, estaríamos perdidos. Oh, glória a Deus. 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Quem dá glória a Deus? E nós somos membros do corpo dele, Ele é a videira, nós somos o ramo, Ele intercede por nós. É por isso que estamos de pé, por causa da intercessão que Jesus faz por cada um de nós. Amém? Agora, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe quem você é? Mais do que vencedor. Repete, fala isso, irmão, com teu espírito, fala isso com teu coração, diga assim: eu sou mais do que vencedor. Nada pode me afastar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem os problemas da vida, nem nada pode me afastar desse amor, porque Deus é comigo. Eu sou mais do que vencedor, diante da luta, diante da prova, diante da dificuldade, porque nós passamos. Não existe super crentes. Você pode estar debaixo da bênção de Deus, você pode estar debaixo de uma prosperidade absurda, mas você passa tribulação, você passa aflição, porque isso tudo é para a gente crescer. Mas quando você estiver diante de uma circunstância adversa, abra a tua boca, não murmura, não fale palavras negativas, apenas abra a tua boca e diz: eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas. E declara isso até a paz do Senhor encher o teu coração. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. 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 E glória a Deus. Olha, em Cristo podemos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós pegamos Filipenses 4:13 e dizemos: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você ler o versículo 13 isolado, vai ter essa conotação: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, você pode o quê? O que você pode está no versículo anterior. É por isso que você não pode ler a Bíblia com versículos isolados. É por isso que você não pode dar um tapa na Bíblia e botar o dedo e achar que ali tem uma revelação completa. A Bíblia é para ser lida num contexto. É aí que você faz uma boa interpretação da Bíblia. Então o versículo 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a chave está no versículo 12. Eu sei estar abatido. Hoje a pregação que existe, se você é abençoado, se Deus está contigo, se você está fazendo uma declaração de fé correta, você nunca mais terá problema, tua vida vai decolar. Mentira! Se você tiver uma declaração correta, se você tiver uma confissão correta, Deus vai te abençoar poderosamente, mas isso não exclui o fato de que às vezes nós ficamos abatidos, sim. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Quem está entendendo?
A mensagem deturpada de hoje é: se você é um cristão verdadeiro, espera um pouquinho que daqui a pouco você tem um avião. Ei, daqui a pouco você está comprando uma casa de praia, você está no iate. Oh, que cristão poderoso! O cristão mais poderoso de toda a Bíblia foi o apóstolo Paulo. E ele diz assim: eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância. Não é só ter abundância, porque se você acreditar que você só é forte quando tem abundância, quando você for abatido, você vai murmurar, você vai se afastar, você vai ser fraco, sem estrutura. Eu sei estar abatido, mas também eu sei ter abundância. Quem dá um glória a Deus? É o outro extremo, porque o outro extremo da religião prega que você tem que ser pobre e miserável. Porque quanto mais pobre e miserável você for, então mais crente você é. Esse é o outro lado, a mentira do canto esquerdo. Você não é pobre nem miserável, você é próspero porque você tem a bênção de Deus. Você é rico porque Cristo nos enriqueceu de todas as formas. Eu nunca vou aceitar pobreza, miséria, ruína e escassez. Eu sou remido da pobreza. Cristo quebrou a maldição. Então qual é o equilíbrio? Eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Quem está entendendo? Isso é maturidade. Se você está firme numa rocha sólida, não caia nos extremos. Todo extremo é perigoso. Fique no centro, que Cristo está no centro. E você não fica enganado. Quem dá glória a Deus aí, em nome de Jesus? José estava no calabouço. E Deus dizia: José, homem próspero. Como assim? Hoje? Como assim? Se tu está preso num calabouço, tu é um fracassado. Mas José estava no calabouço de homem próspero, porque a prosperidade está em você andar com Deus, está debaixo da bênção do Senhor, fazendo as coisas que tem que ser feito, e no tempo certo Ele vai te exaltar, no tempo certo Ele vai te dar abundância. Mas se você passar uma fase, que a vida da gente é formada por fases, e às vezes você entra numa fase, é onde Deus vai te ensinar as coisas mais poderosas na tua vida. Mas essa fase tem tempo de validade, ela vai passar. E você vai entrar numa fase de abundância. Sei estar abatido, também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Quem dá glória a Deus? De toda maneira, de todas as formas, estou instruído. A igreja precisa estar instruída com a verdade. Você tem que ter instrução. Você não pode ceder ao engano, nem para um lado nem para o outro. Você tem que ser instruído de todas as maneiras, de todas as formas. Olha só, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Paulo está dizendo: eu estou instruído. Eu estou alicerçado, eu estou na verdade, eu estou instruído tanto para viver em fartura. Quando eu tiver em fartura, não me exaltarei por isso, porque eu sei de onde vem. E quando eu passar fome, que é isso? Essa mensagem para hoje, pastor, meu filho, a Bíblia é a mesma desde que ela foi escrita. Desde que Deus ungiu os homens para falar da parte dela. O apóstolo Paulo tinha fase na vida dele que ele passava fome, sim senhor. E aí? Qual é o evangelho que você vai ficar? O evangelho de uma prosperidade barata ou o evangelho de uma prosperidade verdadeira? Porque mesmo quando Paulo precisou passar fome, ele continuava sendo próspero.
Ou você acha que quando você passa uma dificuldade você deixou de ser? Essa é a cultura do século 21. Mas não é a cultura do reino, não é a cultura bíblica. Você está instruído a ter fartura. Porque quando eu tenho abundância, quando eu tenho fartura, eu não me exalto, eu sei que a minha fonte é o Senhor. Mas quando eu preciso passar fome por alguma necessidade, por alguma circunstância, eu também estou instruído a prosperar, mesmo quando a situação não é a que eu desejo. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Esse é o evangelho sem adulteração, sem humanismo, sem filosofias humanas. Aqui é o evangelho do reino. E se eu fosse você, eu ficava só com ele. Porque esse evangelho é a verdade. Quem está entendendo? Porque hoje existem os super espirituais, que quando estão bem, prosperando, estão em abundância, olha para os outros que são menos... qual seria o termo? Menos próspero, menos... Tem uma palavrinha que eu esqueci. Mas quem está lá em cima tende a olhar para quem está um pouquinho mais embaixo e dizer, olha, se você colocar a tua fé na verdade, você fica como eu aqui, ó. Sai daí de baixo. Que triste, né? Que tristeza. Que evangelho fraco. Não. Eu vou profetizar uma coisa para você. Você vai entrar numa onda de abundância, de prosperidade enorme. Quem dá um glória a Deus? Mas quando você passar por uma crise, uma dificuldade, não pense que Deus te abandonou. É uma fase porque Deus quer te ensinar coisas novas, coisas grandes, e que se a gente ficar só na abundância, muitos se afastam do evangelho por causa disso. Então, sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar a fase boa e eu posso também suportar a fase ruim, porque Deus está comigo em todas as fases da minha vida. Eu quero dizer que Deus está com você, não importa a fase que você está vivendo agora. Deus está com você. É claro que você tem que se esforçar, é claro que você tem que fazer a tua parte, é claro que nada vai ser automático, nada vai cair do céu. Nós trabalhamos em parceria com o nosso Pai. O Pai faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Se você não estuda, se você não se dedica, se você não se qualifica, se você não se posiciona, você vai ser a mesma pessoa a vida toda. E aí não é culpa de Deus. Estamos falando de gente que dá o seu melhor para Deus, que se qualifica. Paulo era um homem super instruído, não tinha ninguém que tinha uma educação como a de Paulo. Mas ele sabia que quando a fase, ele tinha que passar por uma, ele sabia suportar aquilo ali. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus aí bem forte. Então quem eu sou em Cristo? Em Cristo, diga assim, eu sou forte. Diga assim, em Cristo eu sou forte. Diga assim, em Cristo eu posso suportar todas as coisas. Amém? Naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Outra coisa, irmãos, em Cristo não há mais condenação para nós. Romanos 8:1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo. Quem está em Cristo não tem mais condenação. Quem pode dar um glória a Deus?
Cristo já pagou o preço na cruz, irmão. Não há mais condenação para você, não há mais condenação para mim. Em Cristo, é o que o texto está dizendo. Fica com a Bíblia, não fica com teologias humanas. Veja, portanto, agora nenhuma condenação. É agora, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não é para os que estão na igreja. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. Se você está na igreja, você está numa religião. Mas se você está em Cristo, você está num reino, no reino de Deus. Não há condenação para quem está em Cristo, quem é um com Cristo. Ele é a videira, nós somos o ramo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Estar na igreja são os religiosos que frequentam, que gosta do corinho, que gosta do hino, que gosta da palavra, que gosta da oração para resolver os seus problemas, para se sentir em paz. Essa turma são religiosos. Hoje eu vou à igreja. São os religiosos. Eu vou à igreja. Não, eu não vou à igreja. Eu sou a igreja, estou indo ao templo para adorar junto com a igreja. Quando você é a igreja, não há mais condenação para você. Que você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. A Bíblia diz, a minha e a sua, que o velho homem já morreu. Diga assim, o velho homem já morreu. Eu não vivo mais na carne. A carne não me domina mais. O pecado não me domina mais. O diabo não pode me derrubar mais. Porque eu estou em Cristo e não há mais condenação para mim. Eu não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Oh, glória a Deus. Outra coisa, em Cristo nós temos paz com Deus. Diga-se, em Cristo nós temos paz com Deus. Olha o que diz Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Ou seja, quando você creu em Jesus, quando você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você se rendeu aos pés de Cristo, o declarou teu Deus e o teu Senhor, sendo, pois, justificado pela fé, Deus te declarou justo, Deus te declarou justiça de Deus, Deus te declarou sem pecado. Quem dá um glória a Deus? Deus te declarou justiça de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim, eu tenho paz com Deus, porque outrora nós éramos inimigos de Deus. Outrora nós estávamos mortos em delitos e pecados. Outrora nós estávamos debaixo do império das trevas. Nós tínhamos a natureza de Satanás, a natureza caída de Adão. Hoje nós somos uma nova criação de Deus, justificados em Cristo Jesus e temos paz com Deus, porque Cristo nos reconciliou com o Pai. Ele pagou o preço para que isso acontecesse. Quem dá um glória a Deus? Amém? Isso é grande para você? Amém? Temos paz. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Você está numa posição de justiça de Deus. Você é aceitável diante do Pai, porque o Pai olha para você como alguém que foi justificado no sangue de Jesus. O Pai olha para você e te ama do mesmo jeito que olha para Jesus, do mesmo jeito que ama Jesus, Ele ama a mim e a você. Nós somos filhos como Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Quem dá uma glória de Deus? É gostoso você saber que o Pai olha para você do mesmo jeito que olha para o Jesus? Mas quem acredita nisso? Só quem vive a palavra. Os religiosos vão acreditar que isso só é possível lá no céu. Mas os filhos de Deus creem que isso é realidade para agora. Eu tenho paz com Deus. Cristo quebrou a parede da inimizade. Eu posso entrar na presença do Senhor com segurança, com confiança. Eu tenho paz. Em Cristo foi feita a paz, a reconciliação. Não há mais condenação. Eu sou justiça de Deus. Eu fui justificado pelo sacrifício de Jesus, não pelo meu esforço próprio, não pela minha justiça própria, mas pela justiça de Cristo.
Quem está entendendo isso, irmãos? Oh, glória a Deus. Outra coisa, irmãos, em Cristo, olha só, em Cristo nós somos sabedoria de Deus, justiça de Deus, santificação e redenção. Olha só, num texto que eu vou te dar, em Cristo, quem está em Cristo aqui? Se você está em Cristo, isso aqui é para você agora, não é para você no céu. E aí você tem que tomar posse agora e viver de acordo com essa fé. Olha, dá uma olhadinha em 1 Coríntios 1,30. Você está entendendo a revelação do apóstolo Paulo, igreja? Todos os textos que eu estou te dando são escritos de Paulo. Isso não tem em outra escritura, é somente na escritura de Paulo. E a igreja, por ser mais difícil de entender, a igreja vai por outros caminhos, mas esse é o caminho. É a revelação de quem somos em Cristo. É aqui que a igreja amadurece. É aqui que a igreja é forte. Mas muitos não querem ouvir sobre isso, porque sabe, não amassageia o nosso ego, mas nos torna fortes. Oh, glória a Deus. Você quer um ego massageado ou você quer ser um cristão verdadeiro, forte, inabalável? Eu quero ser assim. Eu não quero emoção na minha vida. Eu não vivo por sentimentos. Eu não vivo por sentimentalismo. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir aquilo, eu tenho que sentir aquilo outro. Quem vive por sentidos são os incrédulos. Quem vive por sentidos e sentimentos são os ímpios. Nós vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Fé em quê? Em quem eu sou, em Cristo. É isso aí. Mas eu não estou sentindo. E daí? Você vive por sentido? Você vive por sentimentos? O teu conhecimento é a base de sentidos humanos, naturais? Então você é natural, você não é espiritual. O espiritual vive pela fé. Uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica. Aleluia. Então olha só, 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabe quem você é em Cristo? Exatamente isso aqui. Você é a sabedoria de Deus. Olha para o irmão do lado e diga assim: você é a sabedoria de Deus. Em Cristo foi feito para nós. Cristo foi feito para nós sabedoria. Para com esse argumento, para com esse discurso fraco. Eu não entendo as coisas. Isso pode até soar no primeiro momento como uma humildade. Não, isso é falsa humildade. Para com esse negócio. Eu sei que ninguém faz isso aqui por maldade. Eu sei que às vezes você está falando isso com verdade mesmo, porque você até sente uma limitação, porque na vida você não teve muitas oportunidades, então você acha mesmo que, eu tenho tão pouco entendimento das coisas, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanta fraqueza, eu tenho tanta limitação. Só que enquanto você ficar falando isso se torna uma realidade cada vez maior na sua vida. Você tem que dizer o que Deus está dizendo. E o que Deus diz: eu sou sabedoria de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, uma mente ungida. Eu tenho o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Então eu não posso ficar saindo da minha boca: eu sou tão fraquinho. Pastor, não tenho entendimento. Pastor, não, acho que eu não vou conseguir. Para de falar essas coisas, pelo amor de Deus. São essas coisas que prendem a vida da gente, que amarra, impede a gente crescer. Leia a Bíblia para você ter a linguagem do céu no seu coração. Se a palavra de Deus está dizendo: mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós, para mim, para você, foi feito por Deus sabedoria. Diga assim: eu sou sabedoria.
Aí você, em vez de dizer eu sou limitado, eu não posso, eu não consigo, para mim não vai dar jeito, eu não consigo passar esse concurso, isso é tão difícil para mim. Em vez disso, muda a tua linguagem. Começa a dizer, eu sou sabedoria de Deus. Portanto, eu vou conseguir sim entender a palavra, eu vou conseguir sim entender tudo que está sendo ministrado no curso. Quando o meu pastor começar a pregar, eu vou entender tudo, porque eu sou a sabedoria de Deus. Cristo em mim, eu tenho a sabedoria de Cristo. A minha mente está aberta. Começa a falar isso. Começa a falar isso. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus. E você vai vendo uma transformação acontecendo na tua vida. Poderosa. Poderosa. Então, olha só. Mas sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Você é justiça de Deus. O que significa o fato de você ser a justiça de Deus? Você foi justificado pelo Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Você foi declarado justo. O poder do pecado foi destruído na tua vida. O velho homem já morreu. Satanás foi destruído. Você agora é uma nova raça, é uma nova criação. Você não tem mais a natureza do diabo, você tem a natureza de Cristo. E Cristo é justiça. E se nós estamos nele, nós somos participantes da natureza dele. Você não é mais um miserável pecador, você é justiça de Deus. Embora ainda peque, mas você não pratica o pecado. Quando você peca, você se arrepende, Ele é o nosso advogado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, mas você não permanece no pecado, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então você é sabedoria de Deus, você é justiça de Deus, você é santificação, você está separado para Deus. Não é quando você chegar no céu, é agora. Você é redenção em Cristo, ou seja, Ele te comprou com o sangue dele, te remiu, arrancou o pecado da tua vida, você está livre da condenação do pecado. Quem dá um glória a Deus bem forte, quem dá um aplauso aí de adoração ao Senhor, quem dá um grito de júbilo e diga amém, em Cristo eu sou tudo isso. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu penso que é isso que a gente tem que estar aprendendo na igreja o tempo todo. A igreja está com muitos discursos maravilhosos, falando de muitas coisas poderosas, mas perdeu a essência, porque o essencial é isso aqui. Depois que você tem isso aqui, você tem uma base, você tem um alicerce, aí você vai para outras coisas. Mas enquanto isso aqui não fizer parte da sua vida, esse é o fundamento, quem eu sou em Cristo, a minha identidade. Se eu tenho identidade, eu tenho fundamento. Quem pegou? Amém? Posso ir mais um pouquinho? Vou. Em nome de Jesus, em Cristo, somos justiça de Deus. Pastor, onde está isso? 2 Coríntios 5, 21. Olha lá. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus, isso é maravilhoso, irmãos. É isso que a gente vai falar o mês inteiro. Não perca isso por nada. Se perder, está sendo gravado. Investe um tempo ouvindo quem perdeu. Ou se você perder algum culto, vai lá assistir. Não é a mesma coisa que estar presente, mas o conhecimento você já vai ter. Então veja só, irmãos, que profundidade. Vamos parar por aqui. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? O único que não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Jesus se tornou pecado. O pecado da humanidade toda estava sobre ele. Jesus se tornou maldição naquela cruz.
Ele se fez maldito. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Entenda que na cruz houve uma substituição. Cristo assumiu meus pecados e as minhas doenças, e quando eu criei nele, ele liberou sobre nós a sua justiça. Houve uma substituição. Na cruz houve a identificação. Nós somos identificados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na ascensão ao trono. Na cruz nós morremos com Cristo. O nosso pecado foi lançado nele e a justiça dele foi lançada sobre nós. Ele pagou a nossa dívida, ele pagou o preço. Então, agora o que eu tenho que declarar? Quem eu sou? Um miserável pecador? Não, eu não sou miserável pecador. Um pecador condenado? Não, eu não sou. Eu sou justiça de Deus. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz a meu respeito, eu não posso dizer o contrário. Mas sabe o que as pessoas dizem? Nós somos miseráveis pecadores, mesmo nascidos de Deus. Muitos estão dizendo, eu sou um miserável pecador. Aí o que é que se torna? Um miserável. Muitos vão orar e dizem assim, ó Senhor, perdoa as minhas multidões de pecados. Meu Deus, que coisa triste. Está aí uma pessoa que não entende nada de evangelho, de Bíblia. Entende de religião. Como que eu vou pedir a Deus para perdoar as multidões dos meus pecados? Isso Jesus já fez lá na cruz. Hoje eu sou justiça de Deus. O pecado não me domina mais, não te domina mais. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes. Somos filhos para se assentar à mesa do rei. Você não é mendigo espiritual, você não come migalhas, você se assenta na mesa com o rei. Você é aceito e aceitável diante do Pai do mesmo jeito que Jesus é, porque nós estamos assentados com Cristo ao lado do Pai. Você está entendendo o que é reino, irmão? Isso é reino. E aí você pode entrar na presença de Deus sabendo que você é amado, que você é abraçado e que Deus está te ouvindo, porque você é a justiça dele, ele mesmo te justificou. E quando você chega à sala do trono, ele te abraça, ele te beija. E se você escorregar, já cai de joelho, pede perdão e se levanta restaurado, porque o pecado não te domina mais. Quem dá glória a Deus? Nada pode mais te separar do amor de Deus que está em Cristo. Você pode suportar qualquer coisa. Você é mais do que vencedor. Você é a justiça de Deus. Quem está pegando, irmão? Glória a Deus. Amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui. À noite eu vou dar continuidade a essa mensagem, porque nós vamos fazer isso durante todo esse mês. Vamos estar falando sobre essas coisas poderosas que vão mudar a nossa vida. Agora veja bem, não deixa isso ser apenas um assentimento mental. Não creia nessas coisas apenas com a cabeça, creia com o coração. Tem muita gente que acredita na Bíblia só com a mente. Tipo assim, não, eu acredito nisso. Jesus te fez justiça de Deus. Você acredita, irmão? Acredito. Aqui, ó. Eu acredito sim. Está na Bíblia, eu acredito. Só com a cabeça. Mas não desce para o coração. Tem que ser no espírito. A fé é do coração, não é da cabeça. A fé da cabeça não resolve, é a fé do coração. A fé mental não resolve, queridos. A fé da mente é só um conhecimento dos sentidos, dos sentimentos. Essa fé
pode até ajudar em algum momento, a fé da cabeça, da inteligência, do conhecimento. Essa fé pode até ajudar os homens naturais. Essa fé da cabeça só ajuda quem é natural, para dar uma aliviada, mas a fé que transforma, a fé que opera, a fé que realiza milagre, a fé que potencializa a minha vida, a fé que me aproxima de Deus, é a fé do coração, é a fé que vem da palavra, é a fé que quando eu leio a palavra eu digo assim, eu creio, porque o meu pai disse, e eu tomo posse agora, já me pertence, e eu vou viver dessa maneira, e vou provocar na minha vida as mudanças que precisam ser mudadas para que eu viva aquela realidade. Quem está entendendo? Então diga assim, a fé que funciona é a fé do coração, não é a fé da mente. Se você for ler alguns livros de filosofia, você vai encontrar fé lá, só que é uma fé natural. Se você for ler os escritos de Freud, e de muita gente por aí, você vai encontrar uma fé. Se você for ler livros de autoajuda, você vai encontrar fé ali. Mas é uma fé natural, na base dos sentidos e sentimentos. A fé que provoca o céu aberto e as coisas acontecendo de fato no mundo espiritual, é a fé que vem da palavra, é a fé que desce para o coração. E você acredita e vive aquilo de verdade. Amém? Glória a Deus. E tem paciência e perseverança para esperar passar a fase que não está muito boa, até chegar àquela fase que Paulo fala. Eu sei viver na fartura, sei viver na fome, sei viver em abundância, sei viver em dificuldade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua mão direita aí, em nome de Jesus, para a gente declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Pai, obrigado, porque recebemos a tua palavra santa, recebemos a revelação de quem nós somos em Cristo. Nós somos tudo isso que foi ministrado, e nós tomamos posse agora, e não aceitamos nenhuma palavra contrária, não aceitamos nenhum engano do diabo, não aceitamos na nossa mente nenhum sofisma, não aceitamos na nossa mente nenhuma mentira que tenha uma fachada de verdade. Nós só aceitamos a palavra do Senhor. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Nós cremos naquilo que o Senhor diz que é nosso. E vivemos a tua palavra. Vivemos pelo conhecimento revelado, não o conhecimento de sentimentos inaturais. Vivemos pela revelação do céu, para a glória e honra do nome de Jesus, porque assim, pelo Espírito Santo, estamos sendo transformados de glória cada vez maior à imagem de Cristo Jesus, até atingirmos a medida da estatura de Cristo. Podemos viver nessa terra como Jesus viveu nessa terra, porque Ele nos fez justiça de Deus. O pecado não nos domina mais. Somos justiça de Deus, somos santidade de Deus, somos redenção de Deus, somos sabedoria, somos mais do que vencedores, somos fortes, somos filhos, somos herdeiros, somos reis, somos sacerdotes, somos embaixadores do reino. O reino de Deus está em nossa vida. Somos tudo o que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. E como filhos santificados pelo sangue do Cordeiro, nos aproximaremos da mesa do Senhor e nos assentaremos na mesa do Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.